Olá, terrorizados! Aqui é a Angel Black trazendo mais um vídeo de terror para vocês. Mas antes de irmos para o vídeo, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe o like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal tocando o sininho das notificações. E aí você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. Bom, sem mais delongas, vamos ao relato? Hoje vamos viajar, matar a saudade de mais um compilado. Pega a pipoca, o refrigerante, ou o seu café, ou o chimarrão e bora de relato. O amor de um pai. Vamos lá? Um homem descobriu que era praticamente estéril. Fazia tudo quanto é tipo de tratamento e nada dele conseguir ser pai. A esposa dele até falava para ele: é melhor adotar uma criança. Para que tanto sofrimento? Mas não, ele queria porque queria ser pai. Um dia resolveram ir a uma benzedeira. E essa benzedeira avisou a ele, que não, ele não poderia ser pai. Por quê? Porque o dia que ele fosse pai, o filho, que seria um homem, faria ele perder a vida. Ou seja, ele perderia a vida por causa desse filho. Aí ele ainda insistiu, e se eu adotá-lo? Falou, não, seu destino é esse. No dia que você for pai, você vai perder a vida por causa desse filho. E assim ele fez, desistiu dos tratamentos, desistiu da adoção, conversou com a esposa e a esposa nem entendeu. E assim foram se passando os anos. E um belo dia ele estava voltando do trabalho, que ele era porteiro em uma empresa afastada da cidade. E ele também morava em um bairro afastado, cortava muita mata, plantação de eucalipto para chegar na sua casa. Cidade de interior, sabe como é, né? Já passava das 10h30 da noite, a hora que ele estava vindo do trabalho, e o carro dele quebrou. E ele teve, que fazer o percurso a pé até a sua casa. Mas no meio do caminho, ele viu um pacotinho assim, se mexendo. E um tipo de miadinho de gato novo. Ele ficou com dó, com o coração aquebrantado. Ele falou, quem jogou esse pacote de gatinho aqui no mato? Que povo sem coração. Aí ele se aproximou. E quando ele mexeu naquele pacotinho, ele viu um bebê recém-nascido, com o umbigo ainda preso na placenta. Ali, abandonado. Ele pegou a criança do jeito que estava, embolou e levou até as autoridades. E ele foi o caminho todo com aquela criança nos braços, andando a pé. E o tempo todo se lembrando das palavras da benzedeira. E depois de contar tudo, para as autoridades, contar como ele achou a criança, tudo certinho, foram para o hospital, E logo veio um assistente social lá, enquanto ele esperava para ver o que ia ser feito, Cortaram o umbiguinho, deram banho, o bebezinho era a coisa mais linda do mundo. Aí a assistente social entrou para ver o nenê, chamou ele para ir junto. E ele falou, vou me despedir da criança, Afinal de contas, eu salvei a vida dela. E quando ele foi se despedir da assistente social, ele fez um carinho no neném. E o neném agarrou com aquela mãozinha tão pequena o dedo mindinho dele. Segurou com tanta força, que a assistente social ficou até comovida de ver. Ela olhou para ele e disse, acho que o bebê gostou de você. Você não quer adotá-lo? Nós te damos preferência, pois se não fosse você, esse bebê a essa altura já estaria sem vida.
O homem se lembrou de todas as palavras da benzedeira, mas não fazia mais sentido evitar. Não, ele ia ter aquele bebê. Foi amor à primeira vista. E quando o bebê segurou o dedo mindinho dele, ele sentiu tipo uma energia tão grande correr-lhe o corpo, que ele pensou: é meu filho, é meu filho. Eu não posso deixar ele aqui. E assim aconteceu. Ele ignorou os conselhos da benzedeira e resolveu adotar aquele menino. E o tempo passou, na verdade, 18 anos se passou. Aquele menino se tornou um orgulho para ele, um filho exemplar, um aluno exemplar, amoroso. Nossa, tudo o que fazia era para o pai e para a mãe. O pai se enchia de alegria e de orgulho cada vez que falava do filho para alguma pessoa. E um dia, durante uma conversa com sua esposa, ele falava sobre o orgulho e o amor que ele sentia por aquele filho que encheu a sua vida de alegria e felicidade. Ainda ele comentou com a sua esposa: e pensar que aquela benzedeira disse que se eu fosse pai, meu filho causaria o meu falecimento. O que eles não imaginavam é que o filho deles estava ouvindo toda a conversa e ouvi que ele poderia tirar a vida do pai. Bateu tão fundo nele, porque tão grande era o amor que ele tinha por aquele pai. Ele não queria ser o causador da aniquilação do seu pai. Não queria ser responsável. Então, o que ele fez? Ele foi para uma faculdade bem longe, umas 2 horas de estrada. Mas ele continuou falando sempre com o pai por telefone, mas ele evitava ao máximo ficar próximo ao pai, para evitar que tal destino acontecesse, pois ele achava no fundo do coração que ele não viveria sem o pai. Mas todos os dias ele ligava para dizer tanto ao pai quanto à mãe o tamanho do seu amor e o quanto ele os amava. O rapaz sempre tinha pesadelos horríveis depois de ouvir a conversa do pai com a mãe. E nesses pesadelos sempre via o pai perdendo a vida de várias maneiras e sempre era por causa dele. Um dia, não suportando mais a saudade, o pai levantou-se de madrugada, e disse à esposa: se Maomé não vem até a montanha vai até Maomé. Vamos passar o final de semana todinho com o nosso filho. Não aguento mais a saudade dele. Aquele menino é minha vida. Saíram umas 5 horas da manhã e chegaram em frente do prédio onde ficava o apartamento do filho, próximo à faculdade, umas 7 horas. 7 horas também da manhã. O velho pai estacionou o carro a uns 100 metros do prédio, todo feliz, sorridente. Falou para a esposa que queria fazer uma surpresa ao filho. Quando estava estacionando o carro, ele viu o filho e uma moça bonita saindo do prédio, sorrindo, brincando. Mas a alegria durou pouco. Logo uma moto com 2 jovens parou ao lado do casal, pedindo carteira, relógio, celular, tudo. O filho e a moça, a namorada, entregou tudo que tinha, mas mesmo assim, um dos rapazes atirou na companheira do rapaz. O rapaz começou a chorar e gritar, e durante os gritos começou a fazer movimentos bruscos. O pai, que já estava mais próximo, viu a reação dos bandidos e correu com todas as forças que ele tinha no velho corpo. E bem na hora que o bandido atirou,
ele se jogou na frente, tomando 2 tiros em cheio no peito. Sua esposa, depois de ver toda aquela cena, com muita dificuldade saiu do carro, porque ela tremia tanto que não conseguia abrir a porta do carro. Ela correu, então, na direção, mas chegou lá, ela ficou perdida. Ela olhava para um lado, ela olhava para o outro. Ela não sabia se afagava os cabelos do seu marido ali no chão, se esvaindo em sangue, ou se tentava amenizar a dor do seu filho, que estava sufocando de tanto chorar, vendo a namorada baleada na barriga, ao lado do seu pai, que estava engasgando com o próprio sangue. A única coisa que a mulher tinha certeza naquele momento era de sufocar seu sentimento para ajudar os 2 homens de sua vida. Mesmo naquele momento, parecendo que seu coração era transpassado por um punhal cheio de espinhos que se retorcia dentro do seu coração, entre tosse e cuspidas de sangue. O velho homem segurou a mão de seu filho e, com lágrima nos olhos, disse: meu filho amado, 1000 vidas eu tivesse, as 1000 eu trocaria por esses anos que tive a seu lado. Não sofra, não chore com minha partida. Se me fosse permitido escolher, eu faria tudo de novo. Trocaria tudo no mundo, no universo. Pois mais vale 1 minuto a seu lado do que uma eternidade toda sem te conhecer, sem ter você. Terminando essas palavras, o Senhor fechou os olhos e faleceu ali, ao lado do filho, da esposa e da nora, que por sorte não faleceu, depois se casou com um menino. Mas a última coisa que eu pude contemplar quando esse relato me foi canalizado foi um senhor, uma senhora e um jovem abraçados. O senhor sem vida, o jovem debruçado em cima do pai, segurando com uma mão a mão da sua noiva, enquanto a sua mãe tentava acalmar-lhe e tentava se despedir do seu marido, seu companheiro de uma vida inteira, apenas com o olhar. E aí, meus aterrorizados, o que acharam do relato de hoje? Esse relato eu recebi de forma canalizada. Desculpe a emoção, é que quando eu recebo esses relatos eu vejo tudo dentro da minha cabeça, eu vivencio um momento, tá? E agora vamos para o próximo relato de hoje? Esse relato foi um inscrito que colocou no grupo e eu fui lá, olhei, li, gostei e agora vou compartilhar com vocês. É o Cão do Inferno. Era comum ouvir latidos e uivos vindo do parque diariamente. Muitos vizinhos costumavam se encontrar à tarde, alguns brincavam com seus filhos e outros se exercitavam. E os cães? Esses observavam silenciosamente sentados sobre as árvores, para que todos saíssem para ver o que tipo de iguaria haviam deixado para trás. Havia quem esperasse que o sol saísse completamente para correr, e eles sentiam-se muito bem ao serem acompanhados por um grupo de guardiões fiéis que os perseguiam, também se exercitando. Mas naquela noite os corredores estavam completamente sozinhos. O silêncio era total. Onde quer que olhassem, não havia cachorro. De repente, em silêncio, ele foi interrompido por latidos desesperados, e em um momento eles já estavam berrando.
Os arbustos estavam se movendo e o silêncio caiu novamente. As pessoas no parque ficaram um pouco impressionadas com esses barulhos, mas a maioria deles parou. Eles observavam de um lado para o outro, mas nenhum dos cães apareceu. Quando retornaram à marcha, uma respiração agitada invadiu todo o parque. Foi ouvida em toda parte, acompanhada por um leve rosnado. E foi então que eles viram sair de entre os arbustos com um focinho cheio de sangue. Caminhavam devagar e cada lâmpada em seu caminho estava morrendo. Seus passos deixavam uma marca ardente no chão e um denso nevoeiro ia atrás dele. Um enorme cachorro preto, mais de 1,5 m. Não importa o quão boa todas aquelas pessoas estivessem correndo, aquele momento estavam completamente paralisadas. Sim, naquele momento ficaram todos paralisados. O cachorro ficou entre eles, cheirou todo o corpo, salivando. Quando todos se sentiram perdidos, um apito chamou ao seu mestre. Apenas uma mão enorme, coberta de fogo, foi vista saindo da neblina, o que deixou a atmosfera toda impregnada de enxofre. Ou melhor, odor insuportável de enxofre. No dia seguinte havia menos cães, menos do que era costumeiros aparecer no parque, para o banquete diário. E quando seus latidos não são ouvidos, os locais sabem que não devem pôr os pés no parque, porque naquela noite é a caminhada dele, do cachorro do inferno. E aí, meus aterrorizados, mais um relato interessante. Esse foi postado no grupo de WhatsApp do canal, tá bom? E eu achei super interessante compartilhar com vocês. E agora vamos para o próximo e último relato de hoje. Relato esse que está no grupo do Facebook Casos de Assombração 2, postado por Cláudia Ferrari. O nome do relato contou história, vocês decidem se acreditam ou não. Só queríamos ter um bebê. Minha esposa e eu sempre quisemos ter um filho. Tentamos de todas as formas possíveis durante muito tempo. Quando digo muito tempo, é de forma literal. Afinal, nós estávamos tentando há 5 anos, mas minha esposa simplesmente não engravidava de forma alguma. Há alguns meses, começamos a aderir práticas religiosas de todos os tipos, desde simpatias até votos de oração, buscando finalmente conseguir aquilo que tanto almejamos. Nada do que tentamos funcionou. Foi então que decidimos buscar ajuda médica. Sei o que você está pensando. Ora, por que diabos não fizeram isso antes? Mas nem nos passou pela cabeça que poderia haver um problema que precisasse de auxílio médico. O caso é que, após consultas e exames, descobrimos que sou estéril, ou seja, infelizmente não tenho condições de engravidar a minha esposa. Isso nos deixou definitivamente arrasados. Minha esposa chorou durante dias, mas eu não suportava mais vê-la tão triste. Então eu, que além de me sentir triste, também me sentia impotente, fui ainda mais profundamente nas pesquisas religiosas, até chegar no mais oculto. Eu sabia que aquilo que está fora do alcance da ciência poderia me ajudar. Minhas buscas. Numa dessas buscas encontrei um ritual
cuja finalidade era justamente conceber um filho a um casal que desejasse muito. Os procedimentos para o ritual eram bem obscuros. Nunca fizemos qualquer coisa do tipo, mas eu conversei com minha esposa a respeito, é claro. Os olhos dela brilharam com a possibilidade, mesmo sabendo de como deveríamos realizar o ritual. Ela apenas concordou. Naquele dia mesmo, ao anoitecer, fizemos o que mandava o rito. Usando tinta vermelha, desenhamos no chão do quarto um círculo maior do que 2 metros e menor que 2,5 metros de diâmetro. Dentro do círculo, ainda com a mesma tinta, desenhamos a forma de um útero. Sim, a forma de um útero, de forma que as tubas uterinas encontrassem-se nas laterais do círculo, assim como a parte de baixo, onde seria a vagina, encontrasse na parte inferior do círculo. Com tinta preta, sobre o desenho do útero, desenhamos um triângulo, de forma que suas pontas encostassem no círculo. Com a aparência final, era semelhante a um hexagrama. Acendemos velas na direção das pontas, porém do lado de fora do círculo, em uma distância de 60 centímetros. Com a parte final do ritual, nos ajoelhamos diante do círculo, com as luzes apagadas, e repetimos 7 vezes. Vagentur spiribus, condimundi et mundum non pertinente, hoc et no et nos somos vos. Depois tivemos relações sexuais dentro do círculo por toda a noite. Quando acordamos pela manhã, o anseio por sabermos se havia tido um resultado foi gigante, mas apenas nos restava esperar. Algumas semanas depois, devido ao atraso menstrual de minha esposa, fomos à consulta médica verificar que, se de fato, ela havia engravidado. E para nossa felicidade, minha esposa estava grávida. Bem, eu acredito que de alguma forma eu tenha me tornado fértil após o ritual. Tudo ocorreu como deveria, mas isso sempre me intrigava. Afinal, que forças tão misteriosas poderiam ter poder para me conceder tal presente? Retornei ao mesmo médico que havia feito meus exames e constatado a minha infertilidade. Não envolvi minha esposa nisso, afinal já havíamos conseguido o nosso desejo. Quando o doutor soube que minha esposa estava grávida, me pediu para refazer os exames, comprovar se houve algum erro. Os dias se passaram e, em uma tarde de um fim de semana, eu estava na cozinha, tomando uma xícara de café, quando recebo um e-mail no meu celular. Era da clínica, então disfarcei antes de abrir e olhar o resultado, o teste refeito. Minha esposa estava sentada no sofá da sala, de cabeça baixa, olhando e acariciando a barriga dela com todo o carinho do mundo. Então, abri o e-mail e vi. Eu ainda era estéril. Fiquei indignado e falei sem pensar em voz alta. Impossível! Impossível! Eu não sou estéril. A minha esposa está grávida. Notei que minha esposa parou de acariciar a barriga dela. Só então percebi que havia falado alto demais. Ela então levantou a cabeça devagar, mirando diretamente para mim. Ela estava com um sorriso extremamente malicioso no rosto e seus olhos estavam completamente brancos. Aquela já não era mais a minha esposa e eu nem sei o que está sendo gerado dentro dela. Meus aterrorizados, que tenso, não? E aqui termina mais uma coletânea de relatos do canal Angel Black Contos de Terror. Bem,
Espero que tenham gostado de estar matando a saudade desse relato de mais de 6 meses atrás. Vou confessar que eu viajei pelo mesmo. Se você também gostou, deixe os seus comentários, se inscreva no canal, deixe o gostei e compartilhe. Assim você vai estar ajudando e muito o canal a crescer. Quem quiser e puder ajudar o canal também pode estar fazendo isso comprando um super sticker ou um super chat. Ou quando terminar a estreia, clicar lá no Valeu Demais. E lá também é outra ferramenta disponibilizada pelo YouTube para você estar ajudando o canal. E ainda, se você preferir, tem a opção do Pix. Lá você pode estar ajudando o canal com qualquer quantia a partir de R$ 1. Bem, eu deixarei aqui minha gratidão eterna a todos que puderem e quiserem ajudar o canal Angel Black Contos de Terror. A chave do Pix é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, estará anexada na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E novamente eu agradeço a todos do fundo do coração. Se você tem um relato, um conto, uma história, um caso, uma experiência com o sobrenatural, você pode estar mandando para que eu possa estar compartilhando com todos que por aqui passarem. Você pode estar enviando para o e-mail do canal. E se você não quiser se expor e nem expor os demais envolvidos, eu garanto o seu anonimato. Basta que você escreva isso quando for me mandar o seu relato, conto, história, enfim. Mande seu trabalho para luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas que estará anexado na descrição do vídeo, junto com muita coisa interessante. Basta que você explore para você achar algo que você goste. Também você pode estar procurando lá nas playlists do canal, pois tem muito vídeo lá. E também, se você puder estar prestigiando os outros 3 canais da Angel, o Viajando no Tempo, o canal da Angelzinha e o canal de cortes, eu estarei esperando você lá de braços e coração aberto. Quero agradecer também a todos os canais parceiros, grupos e páginas do Facebook que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. E principalmente agradecer, a todos vocês, meus inscritos, meus aterrorizados, meus amores. Sem vocês não teria canal, não teria Angel Black. A realização desse sonho não seria possível. Bom, meus amores, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração. Fiquem bem aterrorizados, até o próximo vídeo. Amo vocês demais. Fui!